Olá, bom dia. Hoje é 14 de 2 de 2025, 14 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê sabedoria e inteligência e vislumbres espirituais e que o Espírito Santo falou no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2117. 2 Reis, capítulo 9, versículo 7 em diante. Mas antes eu vou ler o que está escrito em João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, porquanto quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então não crer é muito ruim não crer, porque a pessoa passa a estar numa situação de condenado. Crer, a pessoa não é condenada. Então Deus, ele tem um amor incondicional, ele não faz exceção de pessoa, ele quer salvar. E nós temos que crer. O que é crer? É crer nos ensinamentos. Você crê que tem que amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, ter misericórdia, não mentir, não trair, não roubar, não matar. Então é isso que a pessoa tem que crer. O Evangelho está relacionado em amar, em fazer o bem, em perdoar, em orar um por outro, em anunciar o Evangelho, em perdoar. Está relacionado a isto, a crer no que ele fez, no que Jesus fez. Está relacionado a crer no que ele ensinou, no que ele fez. Então, crer em Jesus é isto. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, veja a importância de crer. Crer e se batizar é importante, que a pessoa não é condenada. Quem falou isso foi o Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois da ressurreição. Então, a vontade de Deus para com o ser humano é essa: é o ser humano crer no Filho dele, é o ser humano crer e se batizar, é o ser humano ouvir o Evangelho, né? É o ser humano anunciar o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. Veja que a vontade de Deus hoje é muito simples. A vontade de Deus no passado, a pessoa tinha que ser o rei, ser ungido rei, e tinha que fazer aquilo que Deus tinha feito, que iria fazer com os outros reis que reinava e que desobedecia a ele. Então o rei tinha que operar a justiça, ferir a casa, a família daquele outro rei que tinha feito aquilo que era mal. O ruim de fazer a vontade de Deus naquele tempo era isto, né? Porque tinha que operar a justiça. Hoje não. Para você fazer a vontade de Deus é algo simples. Aceitar Jesus, se batizar, ler a Bíblia, orar, é perdoar, é pedir perdão a Ele, é perdoar o seu próximo, é fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, é ter misericórdia, compaixão. Vou mostrar aqui para você uma situação ruim que Jeú tinha que fazer, ó. 2 Reis 9, versículo 7. E ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então Jezabel matava os profetas do Senhor, os servos do Senhor. Então Jeú tinha que fazer o quê? Justiça, tinha que se vingar daquilo que Jezabel tinha feito com Acabe contra os profetas do Senhor. Naquele tempo, eles matavam os profetas do Senhor, faziam os profetas passar por muitas situações ruins, e Deus ia fazer isto, e levantava reis e pessoas para poder fazer justiça. Hoje o que Deus quer é que você ame. Hoje o que Deus quer é que o ser humano ame uns aos outros. A vontade de Deus é esta, naquele tempo era isto, hoje é esta. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, todo encerado como livro em Israel. Então ele fazia isso, Deus destruía todo varão. Por quê?
porque eles matavam os profetas do Senhor naquele tempo. Era isso que eles faziam, derramar o sangue dos profetas, fazer o mal aos profetas. E isso desagradava muito, mas muito a Deus. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baazã, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverás quem o enterre. Então abriu a porta e fugiu o rapaz, o profeta, como o profeta mandou. Então, fazer a vontade de Deus no Antigo Testamento tinha que fazer muitas e muitas coisas desse tipo. Hoje em dia, Deus não quer que você faça isso, nem eu, nem ninguém. Ele quer que nós amemos uns aos outros, perdoe, tenha misericórdia, faça orar um pelos outros, aconselhar a palavra, ter misericórdia, compaixão. A vontade de Deus é esta hoje, que o ser humano ame uns aos outros. Amar é que o ser humano se ame e ame o seu próximo. Naquele tempo, fazer a vontade de Deus era fazer várias e várias coisas desse tipo. Graças a Deus hoje não tem ninguém que fazer o que Acabe fez, o que Jezebel fez, o que muitos e muitos outros reis fizeram, matando pessoas que eram profeta de Deus, pessoas que não faziam mal a ninguém, só profetizava, só anunciava a palavra, entendeu? Por isso que Deus age daquele jeito. A vontade de Deus era isso que Jeú tinha que fazer. A nossa vontade hoje, a vontade de Deus hoje é que nós amemos a nós e ao nosso próximo.